A história começa com a história do personagem principal chamado Sam, que é profissional em jogos de computador e completa qualquer jogo no nível máximo. Seu jogo favorito é Love in 10,000 Worlds, onde você deve encantar todos os tipos de garotas em diferentes épocas. Você pode obter a localização de uma garota de diferentes maneiras, tanto por conquista física quanto por chantagem. Sam já tem as 100 garotas mais gostosas do jogo, o que nenhum outro jogador conseguiu fazer antes dele. Nosso herói consegue seduzir até as garotas mais duronas e beligerantes, e se considera um profissional nesse assunto. Conquistar garotas é tão fácil para ele que secretamente deseja entrar em seu videogame favorito. E então a luz brilhou na sala, o monitor do computador começou a emitir sons terríveis e parecia que agora seria puxado direto para dentro do computador. O vento na sala aumentou e já havia se transformado em furacão emanando do centro do monitor. Com todas as suas forças, o protagonista começou a se arrastar direto para a tela, e apesar do cara ser bem mais largo que a tela, surpreendentemente, ele não sentiu dor. Houve um grande estrondo e o silêncio caiu na sala, como se alguns segundos atrás uma pessoa não tivesse sido sugada pela tela de um computador. Sam estava caindo, parecia que ia vomitar, todos os órgãos estavam comprimidos e a sensação de que estava prestes a quebrar não o abandonou. O herói pousou suavemente e imediatamente sentou-se. Não havia mais dor e medo, o lugar em que ele lembrava a tela de criação de personagem de seu jogo favorito Love in 10,000 Worlds. Ele viu uma garota com um vestido branco curto que mal cobria sua calcinha. Ele a reconheceu como uma fada de 10.000 mundos. Sam começou a perguntar muito emocionado para a garota como ele poderia sair daqui, e se era possível retirar seu desejo e voltar para casa agora mesmo. A garota respondeu ao herói que ele mesmo sabe tudo muito bem, só precisa fazer o que faz de melhor no jogo online. A menina disse ainda que a antiga conta do jogo do nosso herói não existe mais e ele terá que passar por tudo de novo, com um nível 0 de habilidades. O herói ficou muito bravo e prometeu que assim que saísse daqui iria processar imediatamente os desenvolvedores deste jogo. A garota respondeu que após assinar o contrato de licença, sua vida estava nas mãos dos desenvolvedores do jogo. O herói perguntou se ele deveria ter algum tipo de habilidade para poder completar o jogo mais rápido. Claro, o criador preparou para você 5 habilidades que correspondem aos 5 atributos do jogo. O talento ajuda você a obter mais habilidades para se tornar o mais forte. Vicissitude permite que você use habilidades de sombra e fique invisível. A força física permite bombear o corpo. A inteligência contribui para o desenvolvimento de todos os tipos de feitiços, com os quais você pode destruir o mundo com um gesto. Sam perguntou qual poderia ser a utilidade do carisma. A fada respondeu que o carisma o torna mais atraente. Ele achou que não era uma piada muito boa e não quis escolher o carisma com outras opções. O herói estava prestes a clicar no intelecto, quando de repente algo o empurrou por trás e ele não viu onde clicou. Sam abriu os olhos e ficou horrorizado. Ele acidentalmente escolheu a habilidade mais, em sua opinião, inútil. Ele começou a xingar alto e gritar que estava armado e que não iria escolher essa habilidade. A fada disse que nada pode ser mudado e basta iniciar o jogo. A garota desapareceu. Um redemoinho brilhante girou sob os pés do herói, que começou a arrastá-lo para o início do jogo. A ação é transferida para o primeiro local do jogo, criado com base na cidade de Yunzhou, muito pitoresco e atmosférico. Diante de nós em toda a sua glória aparece a feiticeira da sombra da neve chamada Ciri, uma aluna do grande mestre que mata os espíritos malignos e protege a paz da cidade. A feiticeira caminhou pelo mercado e cuidou das joias. De repente, um raio brilhante apareceu no céu, atingindo diretamente uma das torres onde ficavam os banhos. A feiticeira viu como a viga rompeu o telhado da torre e algo grande, do tamanho de um homem, voou ao longo dessa viga. O personagem principal abriu os olhos e não entendeu imediatamente onde estava, sua cabeça girava, seus braços e pernas não queriam obedecer. O herói ouviu gritos de mulheres ao seu redor, olhou em volta e percebeu que estava no lado feminino das fontes termais. Olhando para o cavalheiro que apareceu de repente, as meninas começaram a se comportar de maneira muito liberada, chamaram-no para nadar juntos sem roupa. O herói não estava preparado para um desenrolar tão rápido dos acontecimentos e com todas as suas forças começou a fugir do local onde as meninas estavam prestes a atacá-lo para arrastá-lo para tomar banho com elas. Os guardas do palácio também perseguiram o herói, já que o aparecimento de homens no banho feminino é estritamente proibido pela lei deste reino. O herói fugiu e gritaram atrás dele que ele era um pervertido e certamente seria punido. Embora as meninas chamassem o herói de pervertido, faziam isso com admiração e adoração na voz, consideravam-no muito atraente.
Os guardas continuaram a busca pelo pervertido desconhecido. Sam ficou muito irritado com a situação que aconteceu, que ele não conseguiu influenciar de forma alguma. O guarda notou o herói, mas ele resolveu abrir o registro de habilidades e viu que ele só tinha um sorriso maligno de defesa em seus atributos. Sam ficou bravo com a habilidade inútil que ele conseguiu. Não há nada a fazer, você tem que usar essa habilidade e aconteça o que acontecer. Desajeitadamente, ele começou a aplicar essa habilidade. A primeira vez não foi totalmente bem sucedida. Depois que um dos guardas viu o sorriso de proteção, ficou ainda mais convencido de que o personagem principal era um pervertido. Sam ficou furioso, sabia que precisava tentar de novo, pois aquela careta, que ele distorceu, não era maligna. Ele começou a tentar novamente a habilidade Evil Smile of Defense. E então aconteceu uma coisa incrível. O guarda parou, ficou confuso, e depois de um momento sorriu e disse para si mesmo que havia se apaixonado por um homem pela primeira vez. O guarda com um sorriso no rosto disse que foi amor à primeira vista. Sam pegou um tijolo do chão e bateu na cara do guarda. Enquanto a guarda baixava, o personagem principal disse-lhe que adora meninas e não vai retribuir ao homem que, há poucos minutos, queria levá-lo à execução. Nosso herói carismático foi colocado na lista de procurados após o ataque ao guarda. Agora ele foi ameaçado por ainda mais guardas. Eles abriram fogo para matar, lançaram várias dezenas de flechas contra o criminoso. O herói tentou se esquivar, foi difícil. Uma flecha atingiu seu ombro e ele viu sangue espirrando no chão. Sam percebe que não será capaz de derrotar os guardas com nenhuma habilidade e só há uma saída. Corra para onde quer que seus olhos olhem, na medida do possível. Mas então, por acaso, Sam se depara com um bordel. Ele tenta correr para dentro o mais rápido possível. E literalmente tropeça em uma garota, mas o golpe não aconteceu, algo amenizou a colisão. A menina ficou muito surpresa com um encontro tão rápido e inesperado. O herói, sem ter tempo de recuperar o fôlego, perguntou à garota se ela poderia ajudá-lo. A menina, sem ouvir o pedido do visitante, disse que pelo bem de um homem tão bonito ela estava pronta para tudo. Ela se virou e gritou para alguém: "Meninas, conhecerem os convidados." O herói viu como entraram no salão 4 garotas de incrível beleza, com trajes que despertavam a vontade de conhecê-las melhor. No momento em que os guardas entraram correndo na casa, as meninas cercaram o herói e o cobriram com elas mesmas. Quando questionada sobre onde estava o criminoso, a protagonista respondeu que não havia nenhum estranho aqui. O comandante da guarda não acreditou na menina e mandou revistar a casa para encontrar o criminoso escondido. No entanto, a menina disse que se ele ousasse invadir a sua casa, ela reportaria a situação ao seu comandante em chefe, que é um visitante frequente deste estabelecimento. O dono do negócio aparece e diz que não há necessidade de constranger os guardas, pois eles estão fazendo o seu trabalho. Ela permite que os guardas revistam a casa e diz que eles não têm nada a esconder, pois não estão fazendo nada proibido. Neste momento, Sam está sob o vestido longo da patroa. 4 beldades o levaram embora, enquanto a primeira mais velha distraiu os guardas. O herói cheira o corpo da patroa. Isso o excita muito. Depois de meia hora de busca, os guardas voltaram com um relatório. A anfitriã ficou imóvel no mesmo lugar. O chefe da guarda pediu perdão à anfitriã pelo transtorno causado. A recepcionista disse que eles poderiam permanecer no estabelecimento, pois em breve seria horário de funcionamento, mas os guardas recusaram. Sam, que estava de joelhos há mais de meia hora, já mal se segurava e, para não cair, agarrou a perna macia da patroa. Isso foi muito inesperado e a anfitriã gritou. O chefe da guarda começou a suspeitar de algo e examinou atentamente o traje da dona do salão. Mas, felizmente, alguém conseguiu contar à esposa do chefe da guarda a informação de que ele estava no bordel há mais de meia hora. Sua aparência cruel assustou não apenas o comandante do destacamento. A esposa do guarda, com um movimento hábil e brusco da mão, agarrando-o pela orelha, arrastou-o para casa. A anfitriã deu um suspiro de alívio. Tudo saiu como ela planejou. Sam não tinha mais forças, seus músculos estavam dormentes, ele não conseguia ficar em uma posição tão incômoda. Começou a cair, agarrando-se nas pernas da dona do salão e eles caíram juntos. Quando caíram, o pescoço do herói ficou preso entre as pernas da anfitriã e ela o estrangulou. Sam perdeu a consciência. As meninas que trabalhavam no salão ficaram com muito medo. A anfitriã viu que ele estava ferido e sangue escorria de seu ombro. O herói ficou imóvel, gotas de suor escorriam de sua testa. Alguém começou a chamar um médico. A dona de casa não perdeu a cabeça e rasgou o vestido para poder fazer um curativo no ferimento. Depois de um tempo, somos transferidos para a sala onde o herói está deitado com o ombro enfaixado.
E acima dele estão 3 garotas encantadoras em vestes vulgares que cuidaram dele enquanto ele estava inconsciente. A dona do salão entra na sala, ela tem ervas medicinais nas mãos, e está com o mesmo vestido, se rasgasse o vestido um pouco mais alto dava para ver a calcinha. As meninas estão discutindo como dar ervas medicinais ao herói, uma delas se oferece para dar remédio boca a boca. As meninas estão discutindo sobre quem é mais adequado para esse papel. A dona do bordel entra na brincadeira e diz que ela mesma tem condições de ajudar a vítima. As meninas saem da sala decepcionadas e deixam a dona de casa sozinha com o ferido. A anfitriã bebe remédio com uma colher, olha para o cara com olhos amorosos, e com a ajuda de um beijo ele dá o remédio ao paciente. O herói acordou imediatamente e rapidamente se viu em cima da garota, sem abrir os lábios para um beijo. O herói sonha que está na floresta e 2 lesmas o atacam e caem de cara no chão. Ele não entende por que não consegue arrancá-los do rosto. Acontece que ele estava imaginando isso e apoiou o rosto no peito da amante. Em delírio, ele começou a gritar bem alto que mataria essas lesmas. O grito foi tão alto que todos os trabalhadores do bordel ouviram. A anfitriã ficou desanimada com esse comportamento de um estranho e achou que ele era realmente um pervertido. O herói recebeu um tapa na cara por seu comportamento. Como Sam recobrou o juízo, ele foi convidado para um chá. Ele agradeceu às meninas pela ajuda e pediu desculpas por seu comportamento. As meninas lhe ofereceram diversas opções para o desenvolvimento de eventos, ou ele permanece no salão e trabalha para elas, ou entregam-no aos guardas do palácio e dizem que, além dos crimes passados, cometeu novos no salão deles. O herói não tem escolha senão fingir que concorda com os termos. Sam pergunta o que ele precisará fazer para saldar a dívida que o salvou. Ele pensou que teria que cumprir os caprichos amorosos das meninas do salão. Porém, ele foi obrigado a limpar todo o salão. Certamente não contava com um trabalho físico tão difícil. Mas nem tudo deu tão ruim. Quase todas as garotas do salão foram ajudar o herói. Prometeram fazer o trabalho para ele em troca de ele passar a noite com elas. Cada garota considerava seu dever ser a primeira a saber a localização de Sam. A competição pelo coração do herói estava apenas começando. O herói entendeu que se encantasse o maior número de garotas possível, poderia ganhar mais pontos de experiência e avançar para o próximo nível. A noite caiu, o herói estava no quarto que lhe foi fornecido. Ele finalmente conseguiu testar sua experiência de jogo e ficou agradavelmente surpreso por ter conseguido marcar 1000 pontos adicionais durante esse tempo, que pode trocar por novas habilidades. Sam viu que era possível adquirir o livro dos 1000 desejos, que dá a oportunidade de multiplicar pontos de experiência caso o herói tivesse um relacionamento íntimo com uma garota. Mas havia um grande problema, essa habilidade custava 100.000 pontos. A fada que acompanhou Sam ao jogo decidiu ajudá-lo, pois observou quantas provações difíceis ele teve que passar. Ela abriu uma exceção e deu a ele um desconto de 99% na aquisição de habilidades por 10 minutos. O herói ficou extremamente feliz com esse bônus e decidiu usá-lo com certeza. Ao comprar uma habilidade, o herói subiu no ar, foi envolto em redemoinhos roxos, sentiu um forte sopro de vento. Sam brilhava por dentro e por fora e sentiu uma incrível onda de energia. Na manhã seguinte, saindo da sala, ele começou a tropeçar nos olhares insanamente lânguidos das meninas. Elas literalmente o despiram com os olhos. O herói ouviu as meninas dizerem que ele ficou ainda mais atraente do que ontem. Nessa época, havia uma visitante no salão chamada Stone, que ficou brava porque todas as meninas pararam de prestar atenção nele e passaram a observar o personagem principal. Sam, sentindo uma clara superioridade sobre o homem, respondeu-lhe com um sorriso malicioso que não havia ninguém mais deslumbrante do que este homem na sala. Stone com esse tom ficou ainda mais irritado e o ameaçou. O homem agarrou o punho da espada e perguntou a Sam se ele sabia com quem estava falando. No mesmo segundo, a dona do salão interveio na briga e pediu perdão ao patrão pela nova funcionária. O mestre percebeu que a anfitriã agora poderia fazer-lhe concessões e fazer o que ele pedia, se isso não humilhasse a sua dignidade, e então ofereceu-lhe um copo de vinho em sinal de reconciliação. Mas ele pensou tudo com antecedência e, com pressa, derramou um pó quente para o coração em uma taça de vinho, da qual qualquer garota desperta o desejo de intimidade. A senhora, sem suspeitar de nada, bebeu uma taça de vinho. Stone perguntou quanto lhe custaria passar a noite com a dona do salão, pois estava perdidamente apaixonado por ela. A patroa respondeu que não vendeu o corpo e que ele não ousaria mais fazer-lhe tais perguntas. Mas o homem já sabia que a pólvora teria que fazer efeito muito em breve e ela não teria escolha. Após 15 minutos em seu quarto, a senhora já sentia o calor se espalhando por todo o seu corpo. Por causa do calor,
Ela começou a tirar a roupa. Naquele momento, Sam decidiu entrar e pedir desculpas à patroa por seu comportamento. O herói desde a entrada começou a agradecer à anfitriã, mas então ele a viu e suas pupilas se arregalaram. A anfitriã estava apenas de cueca e o herói viu suas formas elásticas. Naquela hora, o herói saiu correndo da sala na velocidade da luz, gritando que não teve tempo de pensar em nada. Mas depois de alguns segundos, uma mão gentil e frágil puxou-o de volta para a sala. A garota o colocou em uma cama macia e se inclinou sobre ele de modo que sua mão ficasse entre seus joelhos. Ela pediu ajuda a ele. O herói estava com medo. A menina disse que em uma taça de vinho havia um pó que aumenta a atração e o desejo, e agora ela não consegue pensar em mais nada. Ela começou a desamarrar o sutiã e jogou na cara do herói. Por 3 vezes tivemos que ajudar nossa heroína, a senhora, até que ela se sentisse melhor e voltasse ao normal. Enquanto isso, Stone decidiu ir para o quarto da patroa, mas pela porta errada. Assim que ele entrou, a porta se fechou e ele pensou que seu plano havia funcionado. Ele viu os lábios doces da garota na entrada, mas não esperava que aquele não fosse o quarto certo. Ele foi recebido por uma garota, mas ela foi um pouco mais do que ele esperava. Stone não esperava encontrar uma garota desse tamanho. Ele tentou sair correndo da sala. No entanto, ele não conseguiu abrir a porta para sair. O gesso começou a cair do teto. As meninas que trabalhavam no andar de baixo não conseguiam entender o que estava acontecendo. Uma das meninas começou a adivinhar o que causou o pequeno desabamento do teto. Gemidos altos e rítmicos vieram do quarto da patroa. Durante muito tempo os moradores do salão tiveram que ouvir esses sons. Havia sangue na cama. Sam se vestiu rapidamente e tentou sair correndo do quarto, mas ainda não conseguiu se recuperar. Ele não acreditava que tivesse conseguido. A dona de casa disse que ele não deveria ficar nervoso, pois nada de terrível aconteceu. Sam disse à senhoria que não esperava que a garota que trabalhava no bordel estivesse com um homem. A garota emocionada lançou um travesseiro no herói e começou a xingá-lo. O herói fugiu e a garota cuidou dele. Ela não entendia seus sentimentos. Há poucos minutos ela experimentou emoções incríveis e agora se sentia vazia e usada. Sam saiu para a varanda do andar e ficou surpreso com o quão real tudo era, e que fazia muito tempo que não era como um jogo. Ele viu Stone fugindo e perguntou o que aconteceu com ele. O homem parecia muito mal e sussurrou para si mesmo que nunca esqueceria tamanha vergonha. As meninas do salão se esquivavam dele, achavam que ele estava doente. O herói gritou para o exausto Stone que seu plano não funcionou. Enquanto o cavalheiro com o que restava de suas forças corria pela cabana até a saída, Sam pensou que graças ao homem ele havia avançado o mais rápido possível para o próximo nível. Foi uma ótima oportunidade para praticar as técnicas. Agora nosso herói estava no próximo nível, onde tinha uma técnica. Chama-se Encanto dos Seres Vivos, e a julgar pela imagem, é ativado com um estalar de dedos. Parece estar claro, mas você precisa verificar. E aqui está a primeira cobaia. Vem aqui, gato. Fascínio pelos seres vivos. Como esperado, funcionou perfeitamente. Vou usar. Sam já começou a pensar em novos planos para o charme. Ele foi ao mercado comprar um presente para a garota que precisava encontrar. Ela estava na praça, a mesma aluna do grande mestre Siri. Uma garota incrivelmente linda vestida de branco, que ele viu assim que entrou neste mundo. A garota perguntou ao vendedor sobre o custo de várias joias, e ele prometeu um desconto em beleza. Siri achou o desconto uma opção muito boa. Ela apontou para o grampo que queria comprar. O herói aparece e pergunta ao vendedor quanto custa esse grampo. O vendedor disse que se trata de uma joia muito valiosa, pois é feita de pedra de gelo e do melhor jade, tão raro nesta região. Trabalho muito habilidoso e caro. E ela é definitivamente real? Perguntou nosso herói. Como ousa dizer que eu engano as pessoas? Eu realmente gostaria de acreditar em você, mas acho que estou certo. O grampo estourou nas mãos do herói. A menina ficou interessada e o herói disse que ela precisava ser mais responsável na escolha de joias e lojas. Como ousa tentar me enganar? Não vou tolerar essa atitude. O dono da joalheria ficou muito zangado com o rapaz porque ele quebrou a mercadoria e o expôs como enganador na frente do aluno do grande mestre. O dono da loja chamou 2 guardas para lidar com o herói e ensinar-lhe boas maneiras. A feiticeira da Sombra da Neve decidiu lidar sozinha com os ambaus e já estava se preparando para a batalha. Mas o herói a impediu. Ele precisava se mostrar. Ele disse que foi capaz de lidar sozinho com esses caras hostis. Apareceu um terceiro cara. Ele se apresentou como um irmão mais velho. Disse que essa batalha não seria tão fácil quanto ele pensa. Somos lutadores profissionais formados na Academia de Artes Marciais. Todos queriam mostrar uma postura de luta legal.
Eles estavam confiantes em suas habilidades e técnicas de luta. Sua aparência deveria assustar o inimigo. A feiticeira disse ao herói que apesar de parecerem 3 palhaços bombados, eles ainda deveriam ser temidos. Não se preocupe comigo, eu aguento, fique longe e não interfira. Como ele é viril e bonito, pensou Ciri. Chega de ostentação, é hora de passar a luta, pegar meu punho da morte. O herói se esquivou e acertou direto no estômago com a habilidade de sedução da essência. O irmão mais velho recuperou o fôlego, as pupilas dilataram-se, o pulso acelerou. O lutador deitou-se no chão e disse para si mesmo como era agradável e fácil para ele, e seus irmãos ficaram incompreendidos. Que tipo de feitiço você lançou nele, feiticeiro malvado? Perguntaram os irmãos. Se você continuar a batalha, o mesmo acontecerá com você, respondeu o herói. Mas eles não acreditaram nele e depois de alguns segundos estavam na mesma euforia amorosa do irmão mais velho. Eles não podiam mais continuar a batalha. O feitiço do amor era mais forte que o músculo. Depois de um momento, as pessoas no mercado tentaram não se aproximar dos caras musculosos. Ciri comentou que nunca havia encontrado uma técnica de luta tão estranha, mas eficaz antes. O herói disse algo ininteligível e mudou de assunto. Perguntou o nome da linda garota. A feiticeira se autodenominava aluna do grande mestre. San disse que foi uma honra para ele conhecê-la. Ciri disse que em breve haverá uma seleção de alunos para se preparar para a participação no torneio pelo título de melhor mágico e ele poderá participar. De repente, um senhor de um salão de serviços íntimos interveio na conversa e virou-se para Ciri. Ele ligou para a irmã dela e disse que a procurava há muito tempo. Muito provavelmente eles tiveram um relacionamento tenso, porque Ciri respondeu que ela não deveria informar onde estava. San decidiu aproveitar o fato de a relação entre a feiticeira e seu irmão não ser das melhores e colocou lenha na fogueira perguntando se ele já estava em um bordel há muito tempo. Quando Ciri soube que o irmão estava indo para os bordéis, ficou um pouco surpresa, ou melhor, furiosa. Stone chamou o herói de cachorro malvado e pediu para sua irmã não acreditar em uma palavra dele. San respondeu que no começo eles se divertiam juntos em um bordel com garotas, e agora ele o chama de cachorro. Stone percebeu que não poderia vencer a briga verbal e só poderia se justificar para a irmã. Ele prometeu se vingar de San, mas o herói sorriu e disse que certamente esperaria a hora do acerto de contas. Eles se separaram em direções diferentes. A feiticeira loira também não estava visível, e o herói foi ao salão. Hoje ele está de folga. A noite caiu, a lua cheia iluminando intensamente a Rose Street, onde ficava o salão de sexo. A dona do salão estava parada diante do espelho de seu quarto. Ela usava um vestido novo vermelho brilhante. Seu corte, que chegava à cintura, dizia que ela não tinha calcinha. Ela se olhou no espelho e não conseguiu entender o que estava acontecendo com ela. Durante vários dias seus pensamentos foram apenas sobre o herói. San conheceu a anfitriã e decidiu fazer as pazes. Como presente presenteou-a com um grampo de ouro roubado no mercado de um vendedor fraudulento. A garota não conseguia acreditar no que via e ouvia. Nosso herói expressou sua compreensão de que esse presente era muito inútil, mas ele queria agradá-la e fazer as pazes. Gostei do seu presente, disse a garota com calor na voz, calor espalhado como uma onda por seu corpo. Para ser sincero, estou muito feliz por ter conseguido agradar você, disse o herói. Enquanto San falava, a garota deixou cair o lenço de propósito. Ah, não se preocupe, vou ajudá-lo a pegar seu lenço. O herói se abaixou aos pés da anfitriã para pegar o lenço vermelho caído. Ele não teve tempo de se sentar, pois a garota esticou as pernas longas e delgadas até o queixo do herói. Ele cheirou sua pele. Isso não poderia deixá-lo indiferente. O herói ergueu os olhos e viu que a garota não tinha calcinha nenhuma. O cheiro do corpo dela excitou a mente do cara. Ele não conseguia mais se controlar. Mas o herói continuou seu jogo e disse que se ela quisesse passar a noite com ele, isso lhe custaria caro. A garota disse que poderia pagar qualquer quantia pelo tempo que passou com um homem tão lindo. O herói pressionou fortemente a garota contra ele. Com a mão direita segurou-a pela cintura, com a esquerda agarrou-a pelo pescoço e beijou-a com força. A menina se derreteu nos braços do herói. Sentiu o coração querer pular do peito. O suor escorria pela sua testa. Seus lábios estavam muito molhados. O herói tirou o vestido da garota e deitou-a de costas. Nada mais conteve o herói. Nos gemidos lânguidos da garota não havia mais um tom profissional e rígido. Ela estava à mercê do rapaz e gostou. O dia seguinte chegou. O herói acordou e não viu ninguém por perto. Havia um bilhete na mesa ao lado da cama. No bilhete, a menina se despediu do herói e pediu que ele se lembrasse dela, pois ela jamais esqueceria esse melhor momento de sua vida.
O sistema de notificação informou que o cartão de jogo do personagem foi recebido e adicionado à seção de conquistas. O herói ficou feliz com a conquista desbloqueada, mas se sentiu um tanto triste, resolveu sair do salão e seguir seu caminho. A zeladora descobriu que o herói queria sair do salão e manifestou seu pesar. O herói agradeceu a menina pela hospitalidade e ajuda. A menina disse que não poderia proibi-lo de sair do salão, mas não o deixaria sair tão facilmente. No mesmo momento, mais 3 garotas entraram correndo na sala e começaram a abraçar o herói e tirar sua roupa. O herói ainda não se recuperou da diversão noturna com a anfitriã, então decidiu usar meios improvisados. Gemidos vindos da cabana foram ouvidos por todo o distrito por 1 hora. O herói ganhou uma nova experiência, inclusive de jogo. As meninas ainda estavam um pouco sobrecarregadas com cãibras na região do quadril. Estavam exaustas. Sam saiu da sala satisfeito. Ele saiu para a cidade e novamente encontrou o irmão e a irmã que já conhecia. Stone seguiu sua irmã, aluna do grande mestre, e pediu-lhe que fosse com ele ao clã e ajudasse a se preparar para a cerimônia de iniciação de uma nova geração de estudantes. A garota disse que ainda tinha negócios na cidade e não havia necessidade de correr para o clã agora. Para tornar o encontro mais natural, ele fez uma cara de surpresa quando a feiticeira olhou em sua direção. O herói disse à garota que estava apenas procurando por ela e ficou muito feliz em vê-la. Ela perguntou como poderia ajudá-lo. Sam pediu que ela o levasse ao clã para conhecer o professor e começar a treinar. Ótimo, Siri percebeu. Estávamos prestes a formar um clã. O irmão da menina ficou confuso, pois ela acabará de dizer que não iria para o clã. O homem disse ao herói que ele não poderia entrar no clã deles, porque isso exigiria voar pelo ar, e apenas os membros do clã têm essa habilidade. A garota percebeu que não era nada assustador e ajudaria o herói a chegar lá. O homem gritou algo para o herói que partia e sua irmã, mas ninguém o ouviu. A garota disse ao herói para segurá-la com força quando chegarem ao local do clã. Sam respondeu que se ela o deixasse tocar seu corpo, ele não o deixaria ir novamente. Eles varreram com a velocidade do vento as rochas e planícies. Na cauda deles estava pendurado o irmão da garota. Eles se moviam em velocidade extrema, e a garota disse ao herói para abraçá-la com mais força, ou talvez ela tenha desenvolvido deliberadamente essa velocidade para fazer o herói abraçá-la o mais forte possível. O herói a agarrou logo abaixo da cintura. Ele respirou o cheiro de seu cabelo em desenvolvimento, sentiu seu corpo tremendo. Sam decidiu dizer o quanto estava satisfeito pela garota ter decidido ajudá-lo. Ela estava confusa. O irmão da menina realmente não gostou de ver a irmã sendo abraçada por um estranho. O herói entendeu isso e decidiu irritar ainda mais o homem. Stone ficou furioso e decidiu erradicar o problema. Tem uma caixa de agulhas paralisantes, apontado diretamente para as costas do herói. E ele lançou uma dúzia de agulhas carregadas para o herói que não esperava nada. A garota ouviu o som de agulhas voando em sua direção. Ela girou abruptamente 180 graus e cobriu o protagonista com o peito. Naquele exato momento ela ficou paralisada. O suor escorria pelo seu rosto. Um porquê quieto, irmão, voou de seus lábios. O próprio homem não esperava que tal situação pudesse acontecer. A menina e Sam estavam em queda livre. O herói não conseguia voar. Stone não fez nenhuma tentativa de salvar sua irmã. Ele só pensou em como poderia se justificar perante o capataz do clã. Ele considerou que mesmo que salvasse a irmã, ela contaria tudo ao mestre e ele não o perdoaria. E se ninguém descobrir seu ato, ele poderá viver em paz. Com esses pensamentos, o homem foi mais longe no céu. A menina estava se afogando. Não conseguia se mexer. As agulhas a imobilizaram com veneno. Ela disse adeus mentalmente a este mundo, mas de repente, o personagem principal nadou até ela, que conseguiu respirar fundo e através de um beijo conseguiu compartilhá-lo com a garota. Siri abriu os olhos e recuperou a consciência. O sabre da feiticeira estava se aproximando deles, mas voou direto para a mão de Sam. Ele também tinha as habilidades de seu clã. Nesse caso, posso nos salvar e nos entregar ao local do clã. O herói ergueu o sabre e deu mentalmente a ordem para voar. Naquele momento, houve um barulho na água. O herói segurou a garota com uma das mãos e a outra apontou o sabre para cima. Eles voaram em alta velocidade. Fazia muito tempo que não podiam voar. A menina precisava descansar, ainda se sentia mal. Instalados à sombra das árvores, o rapaz e a moça consideraram que o perigo havia passado. Eles não esperavam que num momento teriam que enfrentar um novo inimigo. Havia um pouco mais de inimigos do que o herói esperava. O sistema de notificação enviou uma mensagem sobre o inimigo. Era um lobo sanguinário, um inimigo de segundo nível. Não tem escolha, é preciso lutar, pois não só a vida do cara está em jogo, mas também de seus companheiros.
O inimigo não ia dar tempo para pensar, atacou na primeira oportunidade. Sam decidiu usar os pontos que recebeu para adquirir habilidades de batalha, 1 segundo, e só sobrou a pele do lobo sanguinário. O herói viu como pontos de experiência foram creditados em seu saldo pela destruição do lobo. Com os movimentos profissionais de um espadachim, o herói espalhou os lobos sedentos de sangue de um lado para o outro, sem lhes dar chance de lucrar com a carne de seu companheiro. O herói balançou a lâmina para a direita e para a esquerda, e os inimigos continuaram avançando. Ele sentia cansaço nas mãos. A situação ficou mais complicada. Eles tiveram que pensar em alguma coisa, senão não sairiam da floresta. O herói queria pegar a garota e recuar, fugir, mas algo enorme, de tamanho inimaginável, bloqueou seu caminho. O animal soltou um rugido que ressoou por toda a floresta. Um enorme animal que parecia um urso pardo, com olhos vermelhos brilhantes e selvagens, uma lâmina afiada no crânio, levantou-se nas patas traseiras e rugiu com toda a força. Era um demônio da floresta, um animal inimigo de nível 4. Como tudo isso não chegou na hora certa, pensou o herói, preciso pensar urgentemente em algo. O animal investiu contra Sam com um rugido selvagem. Ele aplicou a arte da sedução, mas não sabia se funcionaria. Droga, realmente não funcionou e agora a morte vai me alcançar. O animal segurou Sam com suas enormes patas. 1 segundo depois, um enorme urso, como um cachorro amigável, lambeu o herói e abanou o rabo. Uma dúzia de lobos não compartilhava do humor do urso e continuavam a mostrar com toda a sua aparência que o herói era sua presa. O filhote de urso obviamente não gostou do fato de quererem comer seu novo amigo. Um golpe e parte dos lobos voou a 200 metros de distância. Um golpe, e a segunda parte das criaturas malignas voou para longe do local onde Sam estava. Aqueles que ainda conseguiam ficar de pé queriam voltar à luta, mas o urso soltou um rugido com tanta força que eles dobraram o rabo e correram para a floresta com todas as suas forças. A noite caiu, a lua iluminou a rocha onde o herói e seus amigos se estabeleceram. Houve um fogo crepitante na caverna. O herói agradeceu ao urso por salvar sua vida e fornecer um lugar para passar a noite, mas era um urso. Ela não falou, mas com todas as forças abraçou o rapaz e começou a esfregar o focinho nele. O herói se aproximou da exausta companheira e disse que deveriam tentar retirar as toxinas de seu corpo. É necessário tirar a roupa exterior para encontrar os locais onde as agulhas atingem. O local do ferimento foi encontrado. O jogo atingiu a menina bem no ombro. O herói começou a sugar o veneno da ferida. A garota se sentiu bem. O veneno é muito forte. Cuspido, disse o cara. Você não pode parar, caso contrário o veneno continuará a se espalhar pelo corpo e levará à morte. O herói sugou o veneno, mas viu a menina delirando. Ela gemia e dizia frases incompreensíveis. Continue, não pare, me sinto tão bem. Chegou a manhã. Os raios do sol iluminaram a caverna onde Ciri dormia. Ela acordou. Estava com frio. Estava fraca. Ela olhou em volta e viu que não estava vestida e que havia gotas de sangue por perto. Ela pensou que enquanto estava inconsciente, Sam havia se aproveitado dela. Enquanto isso, o herói voltou para a caverna, trazendo frutas silvestres em suas mãos. A garota o atacou com uma lâmina. Uma bandeja de frutas caiu no chão. A menina disse que iria matá-lo, pois ele se aproveitou de seu estado de desamparo. O herói começou a dar desculpas e dizer que não tocou nela, apenas tentou salvar sua vida. A garota apontou a lâmina para a garganta do cara, mas a lâmina resistiu. A garota se virou para a lâmina e perguntou por que ele estava resistindo. O cara estava falando mesmo a verdade. O herói engasgou de medo e salpicos de líquido vermelho saíram de sua boca. O que há de errado com você? A garota perguntou. O herói respondeu que enquanto sugava o veneno da ferida dela, ele foi envenenado, como fez pela primeira vez, e agora está mortalmente doente. Na verdade, o herói enganou a menina, e não foi com sangue, mas com suco de frutas vermelhas, que ele não teve tempo de mastigar. A menina disse que se lembra de como as agulhas voaram para dentro dela, mas também uma agulha o atingiu, porque ele não foi atingido pelo veneno. Sam disse que seu amigo lhe deu um pingente de folha de bordo de jade e a agulha entrou direto nele. Ciri agradeceu ao herói e disse que poderia lhe ensinar a técnica de seu clã, que livra o corpo de toxinas. Não sou membro do seu clã, observou o herói. Não quero roubar seus segredos. Você salvou minha vida e por isso vou retribuir revelando alguns segredos, principalmente depois do que você fez. O chefe do clã concordará em tomá-lo como seu discípulo. Muito obrigado, senhora. Não vou esquecer. É hora de começar a treinar. Me chame de mentor, disse Ciri. Sam estava feliz porque seu plano funcionou durante anos. Enquanto isso, no clã Cloud Hidden,
O chefe do clã ficou furioso quando soube que sua melhor aluna havia morrido e Stone não poderia ajudá-la. Stone começou a contar como, no caminho para o clã, foram atacados por um ladrão desconhecido e queriam roubar os segredos do clã. Tentaram tirar a lâmina de Ciri. Stone conseguiu repelir o ataque, mas no último momento o ladrão arrastou sua irmã para baixo da água. O chefe do clã no mesmo momento convocou todos os guerreiros feiticeiros e mandou procurar sua filha, dizendo para não voltar sem ela, viva ou morta. Os combatentes prometeram seguir a ordem do professor e pegar a estrada. Stone pediu para ser enviado em busca da garota e dele, pois entendia que a verdade poderia ser revelada, precisava jogar pelo seguro. Acredito que você, disse a professora, vá em busca da Ciri, você vai conseguir. Stone já estava pensando em como garantir que a garota nunca fosse encontrada. O pai de Stone, que era irmão do chefe do clã, trouxe um elixir para a menina caso ela fosse encontrada gravemente ferida. Certifique-se de dar o elixir para a princesa beber, ele pode salvar a vida dela. O homem saiu do templo e seguiu seu caminho. Chefe, você deve manter a sanidade, manter a calma, entendo sua preocupação, mas o clã conta com você. Não consigo pensar em nada até saber se minha filha ainda está viva. Enquanto isso, o personagem principal pesca na margem de um lago. Ele não sai para pescar, mas não abandona essa ocupação, pois precisa alimentar o mentor e o urso. Que pena não poder usar meu charme na pesca. Parece que ele estava errado e o carisma funciona para todos. Quase 100 peixes saíram da água em direção ao herói. Ele não esperava poder encantar até mesmo um peixe. Num momento, várias dezenas de peixes já estavam na costa. O herói pensou que a habilidade de carisma não era tão ruim quanto parecia, você pode até conseguir comida com ela. Sam se virou. Ao ouvir o som de um corte no ar, homens em capas brancas voaram pelo céu, voaram em espadas. O herói imediatamente entendeu de que clã eles eram. Então eles estão procurando a Ciri. Muito interessante. O herói correu para a caverna para contar o que viu. Nesse momento, a garota meditou. O chakra ao seu redor engrossou. O corpo foi limpo do veneno. Passos rápidos ecoaram pela caverna. Finalmente você voltou. Estou com fome, disse a garota. Mas não aquele que ela esperava ver entrou na caverna. Olá, irmã. Vejo que você não perdeu tempo. Stone notou. Ciri disse ao irmão que ela reportaria ao chefe do clã que ele a atacou. Não sei como você sobreviveu, mas vou consertar isso agora. Irmã, você não me deixou escolha. A princesa informou ao irmão que se ele ousasse atacá-la, não haveria caminho de volta para ele. Como você ousa, garota malvada, dizer isso para mim, o grande guerreiro da luz? Eu vou destruir você. O homem bebeu a pílula que recebeu no palácio, agora seu poder de regeneração estava no máximo. O remédio também melhorou suas características mágicas, o chakra estava queimando por toda parte. A menina estava assustada, ela nunca tinha visto o poder das pílulas experimentais que eram feitas em seu laboratório secreto. Então conheça a força do clã guerreiro da vila escondida nas nuvens. A energia que emanava do homem parecia destruir a caverna. A princesa entendeu que em seu estado atual ela não era páreo para Stone, cheia de força e tomando um comprimido. O homem abriu a boca para dizer a técnica do feitiço quando de repente, foi atingido no rosto por um peixe enorme. Sam cumprimentou Stone e perguntou se ele havia batido forte no rosto dele com um peixe. O herói sabia que a princesa era fraca e teria que lidar com a situação sozinho. A garota avisou ao herói que seu irmão havia chegado para tirar a vida de ambos. Stone disse que foi ótimo ter um herói aqui e não ter que procurá-lo mais tarde para terminar o que começou. O herói teve que pedir emprestada uma espada para enfrentar um adversário tão forte. A luta começou. Os adversários começaram a se aproximar rapidamente. O estalar das espadas ecoou pela caverna. Ninguém iria recuar. O herói conseguiu se esquivar, contra-atacar e ferir o rosto do homem. Stone notou que embora Sam seja um lutador muito bom, eles estão em diferentes níveis de treinamento de combate. Técnica da lâmina relâmpago. O herói tentou conter o golpe, mas foi tudo em vão. A onda de choque o jogou para trás com uma força incrível. O herói ficou de quatro e tentou recuperar o fôlego. O homem agarrou-o pelo colarinho e ergueu-o no ar com um leve movimento, e disse que ninguém o impediria de ganhar o poder e se tornar um dos líderes do clã. O herói se orientou a tempo e decidiu agir da melhor maneira que pôde. Técnica de carisma, sedução. O herói olhou para o homem, ele estava imóvel. O vazio foi lido em seus olhos por uma fração de segundo. O homem levantou-se e olhou para o herói com olhos amorosos. O herói percebeu que precisava agir agora e convocou a espada, que já voava na velocidade do som. Golpe, outro golpe. O braço rasgado de Stone voava pelo ar com sua espada em câmera lenta.
O herói segurou firmemente a espada nas mãos. Atrás dele, sangue voava do ombro do homem em todas as direções. O homem gritou algo bem alto, mas o herói não o ouviu mais. Talvez Tony tivesse conseguido escapar da caverna, se não fosse por um motivo. Na saída já estavam esperando por ele. Ele bateu a cabeça em algo macio. Foi uma espécie, para alguém não muito, da nova namorada do nosso herói. Ele gritou com todas as forças até perder a consciência. Por orientação do herói, o urso poupou o vilão. Poucas horas depois, os heróis conseguiram chegar ao clã escondido nas nuvens. A menina contou ao pai o que havia acontecido. Como um irmão sem escrúpulos usou uma arma venenosa escondida contra ela e como seu amigo teve que salvá-la e arriscar a vida. O chefe do clã disse que por tal ato qualquer membro do clã teria sido punido com a pena de morte. Porém, por méritos passados e por lesão, o infrator ficaria em prisão domiciliar, sendo também privado de todos os títulos e classificações. O criminoso, que havia perdido a honra e o respeito, foi levado pelo pai da sala do chefe do clã. O chefe do clã disse que recompensaria generosamente o herói por salvar sua filha e perguntou o que ele queria. Sam respondeu que queria simplesmente se tornar aluno do chefe do clã e ser útil. O chefe respondeu que ficaria feliz em contratar um jovem com um coração tão bom, mas como regra geral teria que passar no teste. A menina começou a pedir ao pai que permitisse que ele não passasse na prova e se matriculasse imediatamente nas fileiras dos alunos. Porém, o herói disse que respeita os princípios e regras do clã, mas quer passar no teste e ingressar oficialmente no clã. O líder do clã ficou muito satisfeito com a resposta do jovem e elogiou sua aspiração e coração caloroso. Nesse ínterim, a garota decidiu organizar para o herói um tour pelos bens do clã. Ela mostrou a ele o coração do clã, uma árvore mágica que dá energia a todos os seres vivos. A menina disse que não havia tempo para admirar e que precisava se despir o mais rápido possível. O herói não entendia do que ela estava falando. Ele perguntou se era muito cedo para ela lhe oferecer para se despir, porque eles ainda não haviam se conhecido adequadamente. A menina ficou muito zangada com o herói e disse que o trouxe aqui para praticar a técnica de derretimento da neve dos 6 sóis. A técnica de derretimento da neve desenvolve a concentração máxima de energia para a posterior utilização de qualquer técnica, inclusive de combate. Dominar esta técnica é impossível sem um mentor, por isso a princesa sempre esteve presente. O herói alcançou com sucesso o 3º nível nesta técnica graças à ajuda da princesa. Ela observou quão forte seu poder e chakra se tornaram. O herói atingiu incrivelmente rapidamente quase 4 do 4º nível de tecnologia. Porém, este foi o primeiro treino e o corpo não conseguia perceber cargas tão fortes. A menina não entendeu porque o lugar sagrado não apaga o fogo dentro do herói. Realmente não há escolha e terei que ajudá-lo a liberar essa energia ardente. A garota não conseguia acreditar que teria que fazer isso pela primeira vez, e o herói estava piorando. As dores de consciência não abandonaram a princesa, ela não conseguia decidir, mas também não podia deixar o herói morrer. Ela gradualmente começou a mover as pernas em meias na direção do cinto do herói, cada vez mais perto, envergonhado, assustado, envergonhado. Ela nunca tinha feito isso antes. Ela começou a massagear parte do corpo do herói com os pés, ele começou a emitir gemidos estranhos. Ela ficou com vergonha de ouvir os gemidos de um homem que não se controla. Várias horas se passaram. O herói caiu em si e não entendeu o que havia acontecido. Apesar de a feiticeira estar feliz porque o herói voltou a si, ela se sentiu suja e desgraçada. Ela disse que tinha que salvá-lo, libertar seu corpo da energia ardente acumulada. Muito obrigado pelo resgate, mas por que você está tão chateado e seu rosto está vermelho como se você tivesse acabado de correr? Sam sentiu uma nova e forte energia fluindo por seu corpo, seu poder e força estavam em um novo nível. De repente, ele sentiu o perigo atrás dele e se virou. Eu vi uma entidade desconhecida voando na direção deles. O desconhecido atacou o herói primeiro e enviou uma palma cheia de energia para seu corpo. Suas palmas se uniram e o estranho proferiu algum tipo de feitiço. Houve uma explosão azul fria, da qual eles se espalharam em direções diferentes. O herói por uma fração de segundo teve certeza da fraqueza do inimigo, mas estava errado. A palma, que recentemente repeliu o golpe do inimigo, estava coberta de gelo, e o gelo continuava a envolver todo o braço. Mais um momento e o herói se transformou em uma estátua de gelo. A princesa queria libertar o herói, mas um estranho atrapalhou. Ele já estava correndo em direção a ela em alta velocidade na tentativa de atacar. A menina não resistiu ao golpe de tamanha força, ainda não havia se recuperado após ajudar o herói. O golpe foi tão forte que a menina foi arremessada a 20 metros de distância.
Porém, a princesa conseguiu ficar de pé porque no último momento reconheceu a técnica de ataque do adversário que utilizou a técnica de seu clã. Apesar do frio lá fora, um incêndio assolou dentro do herói. Ele sabia que a técnica do gelo não seria capaz de conter um mago que dominasse o quarto nível da técnica solar. O gelo rapidamente se transformou em água e evaporou, Sam reunindo todo o chakra livre para contra-atacar. Ele não estava absolutamente interessado no motivo do inimigo, por isso decidiu matá-los. Técnica do portão solar, quarto nível. O herói se moveu mais rápido do que nunca e conseguiu atingir o peito do inimigo com o primeiro golpe. As roupas estavam rasgadas e ele viu um grande seio feminino elástico. O herói ficou um pouco surpreso com essa reviravolta. A garota fugiu, seu nível estava abaixo do novo nível do herói. A princesa pediu ao herói que não perseguisse o inimigo, mas que o ajudasse a curar as feridas. Ela disse que o inimigo usou a técnica de seu clã e descobriu que eles queriam destruir a sua própria. Existem traidores no clã? Perguntou o herói. Não vamos falar disso, é melhor olhar a minha ferida, dói na região do peito, respondeu a princesa. Então você precisa tirar a roupa, senão não veremos seu ferimento, princesa. O herói começou a ajudá-la a tirar a roupa exterior. A menina ficou muito envergonhada, ficou magoada, mas quis continuar. O herói tocou o peito da princesa, ela recebeu danos da técnica do gelo e estava com muito frio. É necessário esfregar a área afetada com a técnica da palma quente. O herói disse que não só o peito foi afetado, mas também o local abaixo da cintura, e transferiu a menina para a posição horizontal. Uma hora depois, o herói desceu da princesa e disse que agora seu corpo nunca mais congelaria. A princesa disse que suas feridas sararam depois de meia hora, e ela não entende por que o herói não parou por aí e a usou por mais meia hora. Sam disse que era para prevenir possíveis efeitos colaterais. Seri respondeu que entendia que o herói simplesmente se aproveitou de sua condição e, embora salvasse, ela não lhe agradeceria. O herói perguntou se poderiam continuar as medidas preventivas amanhã. A garota queria usar a técnica mais forte no herói, mas ele disse a tempo que estava brincando. Como podemos descobrir a garota que nos atacou? Perguntou a princesa. Sam respondeu que durante a batalha ele a havia machucado e um ferimento deveria se formar em seu peito, e Siri precisava começar a observar as garotas de seu clã mais de perto. Enquanto isso, na floresta perto do local do clã escondido nas nuvens, a garota que atacou os heróis chegou ao local do encontro com o cliente do assassinato. Nossos planos foram frustrados. Não consegui derrotar o novato, disse o assassino do clã. Então, fomos enganados de novo. Esse novo não é tão simples, notou o irmão mais novo do chefe do clã e alquimista-chefe de meio período, que desenvolveu as pílulas que aumentam a regeneração. Ele deu seu remédio à garota para que ninguém no clã pudesse descobri-la por meio de um ferimento recebido em batalha. A garota ficou feliz por não ter que deixar o clã por medo de ser condenada por traição, pois a cicatriz poderia denunciá-la. Alguns dias se passaram, chegou o dia do exame para ter a oportunidade de estudar com o grande mestre. Sam percebeu o quão movimentada a praça principal estava hoje, ele gostou do ambiente. Seri desejou-lhe sorte e disse-lhe que só havia um caminho para ele, passar no teste, caso contrário ela o mataria com as próprias mãos. A irmã mais velha da princesa, chamada Meg, interveio na conversa, demonstrando interesse por Sam, e disse que sua irmã tem falado sobre ele ultimamente. A princesa ficou sem graça porque não queria que o rapaz soubesse que ela estava secretamente apaixonada por ele. O herói notou que a princesa tem uma irmã muito bonita e está muito feliz em conhecer toda a família. A princesa alertou o herói para não pensar em rolar as bolas para a irmã. Não só as irmãs da família principal eram loucas pelo herói, mas as outras garotas do clã não paravam de olhar para ele e suspiravam languidamente atrás dele. Os meninos do clã não gostaram da atenção de todas as meninas da aldeia ao recém-chegado, planejavam se livrar dele na primeira oportunidade. Chegou a hora de iniciar a seleção, o chefe do clã cumprimentou os candidatos a estudantes e espectadores da competição. Foi anunciada a tarefa do primeiro teste. Os participantes precisam coletar 10 flores da grama mágica que cresce no topo da montanha sagrada em 3 horas. A maioria dos participantes considerou este teste muito infantil. O chefe informou aos participantes do teste que se alguém achasse que não tinha habilidades suficientes para passar nos testes, era melhor recusar a princípio. O teste começa. Os participantes decolaram de seus assentos e apenas o herói não teve pressa em acelerar. Ele se levantou e observou de lado o que estava acontecendo. A princesa correu até ele e perguntou o que estava acontecendo, se ele realmente não queria passar nas provas e ficar mais perto dela. O herói disse que a princesa não deveria se preocupar com ele.
A menina ficou surpresa, ela não entendia o que ele estava fazendo. Enquanto isso, outros participantes pesquisaram ativamente, mas não de forma produtiva. 2 candidatos caminharam e discutiram como realmente era um teste difícil e em poucas horas encontraram apenas 3 flores. De repente, eles viram algo lindo e pararam. Foi o nosso herói, ele entrou completamente nu nas fontes termais. Virando-se, ele usou a habilidade Sorriso Malévolo do Amor. Ele convidou 2 meninas para nadar com ele. Uma das irmãs ficou constrangida, pois este é o primeiro encontro delas. O segundo foi mais determinado e aceitou o convite de um jovem atraente. Em um momento, a irmã mais velha entrou na água sem roupa. Embora fosse assustador, a mais nova não iria desistir do cara de quem gostava tão facilmente. Cada uma das irmãs queria conhecer melhor o herói e contornar a rival nesse assunto. Mas o herói respondeu que não poderia dar-lhes a devida atenção, pois tinha poucas forças e ainda não havia encontrado uma única flor. As irmãs responderam que se o herói precisar de flores, com certeza as conseguirão para ele. O herói fingiu estar muito lisonjeado com o gesto amigável. As meninas disseram que foi uma grande honra para elas ajudar um homem tão bonito. O herói ficou nas fontes termais para refletir sobre os encantos da vida de um homem que se senta no pescoço de uma menina. Assim que ele olhou para as irmãs que partiam, uma garota pulou na água. Ela perguntou o que precisava fazer pelo mestre para que ele pudesse passar uma noite tempestuosa com ela. O herói disse que estava feliz com tanta atenção, mas sentiu o chakra dela. Ele arrancou algas da água, que estavam comprimindo sua perna por vários minutos e a garota se transformou em uma bruxa da água. Sam disse que sabia que ela só queria sugar a vida dele e se recusou a passar uma noite tempestuosa com ela. Os espíritos malignos reuniram o chakra verde em torno de si e o direcionaram para o herói. Algas verdes cercavam Sam por todos os lados. Em um momento, ele já estava preso por dezenas de algas fortes. O monstro verde disse que pelo fato do mestre ser bonito, ela não vai matá-lo, mas simplesmente tirar toda a energia. O herói olhou para ela com um olhar lânguido e disse que ela não tinha chance contra ele. Ele usou a técnica do sol ardente de 4º nível. O monstro começou a gritar de dor, as algas foram queimadas. Os espíritos malignos verdes pediram misericórdia, pois ela não teve tempo de prejudicá-lo e fez-lhe um elogio. O jovem decidiu que ela poderia evitar a execução, mas deveria ser punida sem falta. A garota se entregou ao herói e estava totalmente em seu poder. Os gemidos dos espíritos malignos foram ouvidos no distrito. O cara elogiou as habilidades dos espíritos malignos e desejou sua correção. A Bela Verde agradeceu e prometeu melhorar se ele fizesse esse trabalho educativo com ela pelo menos mais uma vez. Gritos de socorro foram ouvidos na floresta. 2 irmãs foram presas por um demônio da árvore que guardava as flores de que precisavam. O demônio da árvore era um enorme carvalho com fendas para os olhos e a boca, de onde escorria um chakra insano. Ele apontou um galho pontiagudo para sua irmã mais nova, que voou direto para a cabeça dela. A menina já se despediu da vida e sonha em passar a noite com um homem bonito. Um momento antes da morte da menina, usando a técnica da constelação do dragão, o herói cortou um grosso galho de carvalho com um movimento. A árvore balançou seus galhos de um lado para o outro com raiva, destruindo tudo o que tocava. O herói disse que não permitiria que ninguém fizesse mal às suas futuras irmãs. Havia muito mais garotas capturadas pelo espírito maligno do que o herói notou imediatamente, mas cada uma delas ficou imensamente feliz com ele. Todas as atenções estavam voltadas para o belo jovem que estava prestes a destruir o espírito maligno da floresta. A batalha começou, uma dúzia de galhos afiados como lanças voaram contra o herói. Com um golpe de lâmina, o herói quebrou em pedaços todos os galhos dirigidos a ele. No entanto, as aparas de madeira também se revelaram perigosas. O herói começou a levar o inimigo mais a sério e a seguir cada movimento seu. As meninas ficaram chateadas, mas ainda mais porque um arranhão se formou no rosto lindo e perfeito do jovem. Eles não podiam continuar observando como seu belo homem estava sendo desfigurado e em poucos segundos foram libertados do abraço demoníaco. O vigia florestal estava confuso. O herói observou como as meninas lidaram com o demônio usando várias técnicas. Ele viu que não muito longe do campo de batalha estavam as próprias plantas, graças às quais ele seria capaz de completar a tarefa. Poucos minutos depois, o demônio estava deitado no chão, imóvel e parecia uma árvore derrubada comum. As meninas disseram à árvore moribunda que foi um erro machucar o cara mais bonito, mas o jovem não estava mais lá e não sabia como terminaria o desfecho do duelo. Ele continuou andando, mas só conseguiu encontrar 6 plantas. Houve um som de corte no ar, novamente alguém queria matar o herói. Sua reação rápida permitiu que ele se esquivasse sem sofrer nenhum dano.
De repente, houve a compreensão de que não foram apenas os inimigos que o atacaram. 4 participantes do teste atacaram, que encontraram apenas uma planta cada e queriam levar embora as coletadas pelo herói. Muita sorte, Sam pensou consigo mesmo. Os homens não conseguiam entender por que o herói os olhava com tanto interesse. Técnica de insolação de 4º nível. Num momento, com os rostos quebrados, com hematomas sob os olhos e inchaços na cabeça, 4 homens se levantaram e estenderam suas flores para o herói. Ele agradeceu pela generosidade e partiu. O tempo previsto para a prova estava quase acabando, a área estava lotada de participantes. O chefe do clã disse que o vencedor da primeira etapa poderia se tornar imediatamente seu discípulo. O herói agradeceu a todos pela oportunidade de participar desta prova. A princesa ficou muito feliz por vê-lo não voltar de mãos vazias. Os membros continuaram a admirar o homem bonito e ofereceram-lhe um quarto no dormitório feminino. A princesa percebeu que não só ela se apaixonou pelo herói. Ela não entendia quais sentimentos ela estava dominando. Ela nunca havia sentido ciúme antes. Ciri retirou-se para uma montanha nevada e pensou nele. Sam chegou bem a tempo, antes que ela tivesse tempo de ficar com raiva por ele não ter compartilhado a alegria da vitória com ela. Ela perguntou por que ele não se divertia com outras garotas. Quero agradecer a você, mentor, graças a você cheguei a tais alturas e me tornei parte do clã. A menina disse que hoje é a noite da purificação e todos os que pecaram certamente virão para a fonte sagrada, inclusive a menina que os atacou. E quando ela chegar, poderemos ver as cicatrizes que você deixou no corpo dela. O herói pediu à princesa que não se arriscasse e não tentasse deter ela mesma a menina. As meninas tomaram um banho em uma fonte termal e disseram que era uma pena não haver nenhum irmão bonito por perto. A princesa olhou em volta, mas não viu ninguém com ferimento no peito. O herói ficou deitado na sala e pensou por que a princesa tem agido de forma tão desapegada ultimamente. O algodão e a calça do herói fumegaram na região da virilha. Ele ficou assustado. A fumaça encheu toda a sala. A fada zeladora apareceu e disse que se ele estava pensando na princesa, então precisava perguntar a ela o que o estava incomodando. O que você está fazendo aqui? Perguntou o herói. A fada respondeu que, como observadora, ela poderia estar em qualquer lugar, mas não poderia influenciar o enredo do jogo e ninguém poderia vê-la, exceto Sam. O herói disse que gostaria de seguir o conselho da fada, mas não poderia ir ao banho feminino, pois seria expulso de lá. A fada o aconselhou a se transformar em menina e ir conversar. Tal plano despertou desconfiança. A fada me aconselhou a entrar em contato com a loja do sistema e adquirir as habilidades necessárias. Na verdade, essa habilidade existe no sistema, e você pode se tornar uma garota sem cirurgia. O herói adquiriu um encanto de ilusão que combinava bem com seu carisma. O herói perguntou por que a fada lhe conta se ela está proibida de influenciar o andamento do jogo. A fada disse para considerar isso um prompt do sistema e aproveitar o jogo. É muito interessante quem o herói planejou se tornar. Desde as mudanças iniciais, não ficou claro em quem ele estava se transformando. Pernas longas, vestido branco curto, cabelos brancos, olhos azuis, laço dourado no peito. A fada ficou muito surpresa ao se ver, mas não no espelho. O herói disse que se fez de acordo com o modelo que estava diante de seus olhos. Mas ainda assim algo mudou. O baú ficou maior. Ele olhou e pela expressão descontente dela percebeu que tudo havia corrido bem. Claro, que garota vai gostar se falarmos de seus seios pequenos? Nesse momento, a princesa estava observando as fontes termais, mas não viu ninguém com cicatriz. Um herói disfarçado de mulher chegou ao reservatório e chamou a princesa. Ela não entendia o que estava acontecendo e o que a desconhecida queria dela. Sam revelou seu segredo e pediu à princesa que ficasse de boca fechada. Ciri não conseguia descobrir o que estava acontecendo ou como ele fez isso. O herói explicou que fez isso para se proteger e quer ajudá-la a capturar o criminoso. A princesa estava preocupada que o herói a visse nua. A irmã mais velha da princesa apareceu nas fontes. Imediatamente ela chamou a atenção para o herói em forma feminina e o elogiou, pensando que se tratava de uma garota de verdade. A princesa já havia começado a contar quem estava se escondendo disfarçado de estranho, quando Sam a deteve. Ele se apresentou como Tsunade, filha do governante de Hidden Leaf Village. A irmã mais velha disse que ficou feliz em conhecê-lo. Sam disse que não há pessoas morando nesses lugares que não conheçam as filhas da família principal. Meg elogiou nossa heroína mais uma vez e retirou-se para tomar banho. A princesa perguntou por que o herói não a deixou contar à irmã sobre ele, ao que Sam respondeu que ela também precisava ser examinada para ver se havia cicatrizes. A princesa disse que não ousaria suspeitar que sua irmã estava conspirando contra ela.
Sam notou que suspeitava de todos e da irmã dela também, e até que fosse convencido do contrário, ninguém precisava saber por que eles estavam aqui. O que devo fazer? Perguntou a princesa. O herói já tinha um plano astuto. Ele subiu em uma pedra e começou a gritar que havia uma cobra venenosa no lago. Um leve pânico começou, mas o herói ainda não viu nada. Ele decidiu verificar imediatamente sua irmã mais velha e fingiu que a cobra estava nadando em sua direção. Sam gritou que a cobra entrou debaixo da toalha de Maggie e ele a salvaria. A toalha foi arrancada. O herói conseguiu o que queria. Ele começou a examinar de perto os seios de sua irmã mais velha. Ele não viu os cortes e ficou chateado com isso. Maggie continuou a gritar e chutar a água, temendo um ataque de cobra. Ela segurou o personagem principal pela cabeça, pressionado contra o peito. Seu pulso ficou mais forte. Chegou uma notificação de que, se despertado, o encantamento da ilusão se dissiparia. A garota ficou perto do herói e começou a notar algo oblongo logo abaixo da água. Ela pensou ter visto uma cobra e tentou agarrá-la com as mãos. E então Maggie percebeu, mas ela não conseguia entender por que a cobra era tão difícil de tocar. O herói olhou para ela assustado, e ela segurou a cobra na mão e apertou-a com força.